Olá, eu sou Maurício Daltro. E eu sou Janaína Vieira. E este é o 2022, o Brasil que Queremos, um programa produzido pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, em parceria com a Universidade de Brasília. Semanalmente, o programa vai trazer entrevistas e mesas redondas sobre os mais variados assuntos relacionados à educação, ética, política, saúde, economia social, ecologia e sustentabilidade e ciência e tecnologia. O papel educativo e o impacto da mídia na construção dos valores sociais também vão ser discutidos aqui, bem como a democratização dos meios de comunicação. O programa 2022, O Brasil que Queremos, tem como propósito criar um espaço de reflexão sobre o Brasil que você, eu, seus amigos e familiares querem. Um país das igualdades sociais, onde a pobreza possa ser realmente erradicada e todos os seus cidadãos tenham direitos e oportunidades iguais. Neste programa de estreia, o professor emérito da UNB e pesquisador da Fiocruz, Isaac Rothman, conversa com o presidente da organização não governamental União Planetária, Ulisses Riedel, sobre os movimentos Pedagogia das Virtudes e 2022, o Brasil que Queremos. Acompanhe a entrevista. É uma grande honra e um privilégio conversar hoje com o Dr. Ulisses Riedel, presidente da União Planetária. Nós vamos procurar conversar sobre a União Planetária e os recentes projetos, principalmente o movimento Pedagogia das Virtudes e o movimento 2022, o Brasil que Queremos. Ulisses, eu gostaria que você pudesse resumir, revisitar a União Planetária na última década e poder entrar em detalhes com o movimento Pedagogia das Virtudes e o movimento 2022, o Brasil que Queremos, uma parceria que temos, União Planetária e a Universidade de Brasília. É uma honra muito grande para mim, professor Isaac, meu amigo Isaac, poder ser entrevistado por você, conversar com você sobre esse projeto maravilhoso que nós temos vivenciado juntos, do Brasil que Queremos, 2022, quando o Brasil completa 2 séculos da sua independência, e de analisarmos se ele realmente é independente, se corresponde àquilo que os fundadores da independência do Brasil aspiravam e queriam, e sobre um pouco da história de tudo isso, da União Planetária, do projeto Pedagogia das Virtudes e tudo que a gente tem feito juntos aí. Uma alegria grande, Isaac. A União Planetária, ela nasceu há 18 anos, de um movimento de pessoas interessadas em ver o que era melhor fazer para o mundo, o que é melhor, o que é mais adequado. Foram feitas dezenas e dezenas, para não dizer centenas, de reuniões antes de ela ser fundada, porque não havia uma direção, queríamos era buscar, descobrir o que fazer. Um grupo de pessoas, nada se faz sozinho. E logo ficou muito claro, quando digo logo depois de 2 anos de reuniões, de que o problema da humanidade são os paradigmas equivocados, paradigmas não virtuosos, como o paradigma de que a mulher é inferior ao homem, de que os nossos irmãos africanos poderiam ser escravizados porque nem tinham alma, o paradigma atual de que com a guerra a gente vai fazer a paz, e que nós tínhamos que mudar mentalidades. Aí se descortinou que essa mudança tem que ser no sentido não só da lógica, da mentalidade, do raciocínio, mas dos valores éticos, dos valores morais, dos valores da dignidade humana, da dignidade necessária à raça humana. E se entendeu que era muito importante se cuidar de pedagogia, mas não só a pedagogia de ensinar a ler e escrever, mas a pedagogia de valores.
E se entendeu também que era preciso uma dose assim de humanismo espiritual aberto, da fraternidade humana, de se sentir essa importância. E com isso se começou a fazer o trabalho da União Planetária, que vem durante esse período todo, trabalhando pela paz mundial, trabalhando pela proteção ambiental planetária, trabalhando pela justiça social, trabalhando pelo autoconhecimento. Um trabalho que está mais no nível, digamos, de valores e de mentalidade do que propriamente o trabalho do assistencialismo emergencial, que esse é extremamente mais complexo. E o que nós sentimos assim como que foi uma ideia luminosa quando ele nasceu, e porque ele vem crescendo e crescendo significativamente. E dentro desse crescimento se entendeu de se fazer um projeto, um movimento Pedagogia das Virtudes. Porque o que o mundo precisa é de virtudes. Todos os problemas humanos são faltas de virtude. Porque os problemas humanos estão no relacionamento. Pessoas fraternas, amorosas, solidárias, compreensivas, tolerantes, fazem um mundo com essas características. Pessoas que não tenham essas características vão fazer o mundo que nós temos aí. Então, teríamos que trabalhar pela pedagogia das virtudes. E aí se percebeu que não era uma coisa simples, porque as pessoas não sabem bem o que são virtudes. A gente fala em amor, as pessoas pensam no amor utilitário, no amor de levar vantagem, no ser amado e não no amar. As pessoas falam em educação, mas pensam sempre na educação de adquirir conhecimento para se dar bem e não para bem servir. Quando as pessoas tratam de economia, ao invés de tratar da economia para uma justa distribuição da riqueza planetária, não, para acumulação de riqueza para uns e para outros. Quando se fala em política, e se exalta a democracia, que merece ser exaltada, a democracia é uma democracia competitiva, é o direito de competir uns com os outros, uns contra os outros, cada um contra o mundo inteiro, ao invés de ser o ao contrário, todos a favor de todos. Então, há uma inversão de valores muito grandes. E diante disso nós começamos seminários sobre pedagogia das virtudes. Seminários que fizemos 3 deles dentro da reitoria da UNB, mas fizemos nas outras universidades, no UniCeub, no IESB e várias outras universidades, na Universidade Católica, que sempre esteve muito solícita e solidária com o nosso trabalho, como também fizemos na ONU, no MEC e em instituições religiosas. Então, tem sido um trabalho maravilhoso. E dentro disso, o reitor da nossa UNB, o nosso Ivan Camargo, professor Ivan Camargo, ele teve uma ideia luminosa. A ideia luminosa de criar uma parceria entre a União Planetária com a UNB, quer dizer, ele acolheu esse pensamento para que a universidade possa sair da sala de aula e se juntar à sociedade humana, para junto com a sociedade humana, não apenas como uma universidade ensinando, mas participando, levando ao povo, para que o povo, a sociedade, os alunos, ex-alunos e as instituições possam pensar qual o Brasil que queremos. Porque nós vamos ter 2 séculos de independência e temos ainda tanta miséria, tanta necessidade. Eu, inclusive, ainda estou com um coração um pouco amargurado, porque chego de São Paulo, onde vi tantos moradores de rua, uma coisa... E qual a política pública adequada para isso? Ficar olhando, o que vamos fazer? Então, é necessário isso. E por isso, eu, sobretudo, parabenizo a UNB, parabenizo o setor que você dirige da UNB Futuro, que é a mola central desse trabalho da UNB. Parabenizo o reitor Ivan Camargo por essa providência de levar a sociedade, juntar universidades para, de uma forma inteligente, madura, não de debates, mas de diálogos construtivos, onde juntem
deve buscar entender o outro que pensa de forma diferente. Como é que ele consegue pensar de forma diferente de mim? Eu tenho que tentar entendê-lo e tentar encontrar a conexão nesse pensamento de um e de outro e encontrar o meio termo. E quando encontrar o meio termo, trabalhar para que ele se faça efetivo. De maneira que eu vejo com muito entusiasmo esse trabalho, que inclusive foi produzido um cartaz, né, que aqui está, que eu mostro para a câmera, em cujo cartaz está escrito: muitas pessoas reclamam da falta de oportunidade de manifestar a sua opinião nas questões que estão em debate, nacionais e internacionais. Agora você não terá desculpas. Você poderá não só dizer o que pensa, mas formular propostas de como deve ser feito o encaminhamento de suas ideias. A Universidade Brasil, UNB, em parceria com a União Planetária e hoje em parceria também com diversas outras universidades, como mencionados, e inclusive com outras instituições como a EBC, resolveram criar uma atividade específica com os seguintes objetivos: analisar as medidas necessárias para alcançar o Brasil que queremos, com vistas especialmente à celebração do 2º centenário da independência em 2022. Unir o conhecimento acadêmico com os desejos, anseios e perspectivas da sociedade, em busca de soluções para os diversos problemas da humanidade. Abrir espaço para que cada inscrito do projeto possa dizer o que pensa, participar de diálogos construtivos e propor encaminhamentos práticos e pautar a sociedade na análise dos temas em estudo. Princípios: absoluta liberdade de pensamento, atuação suprapartidária, supra-religiosa, supra-ideológica. Em todos os estudos deve perpassar uma postura ética e humanista. Priorização do diálogo e não do debate. Atuação com maturidade, buscando entender o outro e encontrar o denominador comum. A inscrição se faz pelo site 2022brasil.org.br, com 2 frases que completam: a boa colheita depende da correta semeadura. Só teremos o que fizermos. Nós não vamos imaginar que vamos poder colher aquilo que nós não plantarmos. E a colheita será o resultado também do tamanho da nossa semeadura. Uma semeadura pequena terá uma colheita pequena. Uma semeadura maior, mais eficaz, mais ampla, ela também necessariamente deve ter uma colheita com o mesmo resultado positivo. Como nós podemos analisar essa intervenção do Ulisses, nós estamos diante de um verdadeiro humanista. E nós precisamos multiplicar esse número de humanistas em nosso Brasil e no nosso planeta. Vamos fazer um intervalo, pequeno intervalo, mas já deixo uma pergunta para o próximo bloco. Ulisses, como é que você vê a participação dos jovens dentro desse movimento 2022, o Brasil que queremos? Dividindo amor, que o mundo vai mudar, eles ajudando, que pode melhorar.
União Planetária apoia esta ideia. Voltamos com essa agradável conversa com Ulisses Riedel. Ulisses Riedel, no bloco anterior deixei uma pergunta sobre a participação dos jovens nesse movimento. Isaac, eu considero essencial essa participação dos jovens, porque o normal é que eles estejam cheios de entusiasmo, de vida e de percepção de que eles têm o futuro nas suas mãos, o futuro não só pessoal, mas dos seus descendentes. Nós mais velhos já sabemos que a maior parte do que tínhamos para fazer já foi feito. Podemos ainda fazer alguma coisa, mas a juventude não, ela tem a sua vida nas suas mãos. E ela precisa de bandeiras. Antigamente as bandeiras principais eram bandeiras de guerra, de luta, de revolução. E hoje nós sentimos que é preciso que a juventude sinta que essas bandeiras têm que estar dentro de uma outra medida muito mais ampla. Eu acho que as grandes figuras internacionais, modernas, revolucionárias, elas são um exemplo muito claro para essa juventude e para a humanidade. Eu citaria Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, nós o vemos como o pacifista, e é. Mas ele foi o grande revolucionário na Índia e no mundo, de mostrar que ele, para ter a independência da Índia, ele não precisava de derramar sangue, não precisava de luta armada, que ele diz numa das suas frases que quando o tirano lhe põe uma espada, ele não apresenta uma espada mais afiada, mas ele se apresenta desarmado. E que ao estar desarmado, ele acaba desarmando o tirano. E o tirano acaba se curvando, o que é bom, porque ele percebe que as relações humanas só podem ser feitas de forma saudável pelo companheirismo, pelo amor, pela compreensão, pela fraternidade. Há uma frase famosa de Mahatma Gandhi que ele diz: não há caminho para a paz é o caminho. A nossa juventude precisa perceber isso, que o mundo ainda está com guerras, com lutas, com sofrimento, com miséria, com muitas coisas, e que não vai cair do céu nenhuma solução. Somos nós, humanidade, que temos que fazer isso. Somos nós, se queremos falar em Deus, nós somos a mão de Deus para fazer essas transformações. E então é essencial que a juventude perceba que eles têm que ser os novos Mahatma Gandhis. E podemos citar muitos outros exemplos. Martin Luther King, que de uma forma extraordinária enfrentou aquele absurdo que recentemente nós tínhamos ainda, há poucas décadas atrás, na década de 50, ainda tínhamos apartheid nos Estados Unidos. E ele enfrentou, acabou sendo assassinado, mas ele liderou uma campanha que transformou a mentalidade. O que fez mudar foi a lei? Não, a lei muda em decorrência da mudança da mentalidade. E os jovens têm essa energia. Nós precisamos deles, o mundo precisa deles. Eles podem ser omissos, o que seria lamentável. E o próprio Martin Luther King é aquele que disse: eu fico mais chocado com o silêncio dos bons do que com o grito dos maus. Ou seja, aqueles que têm valores éticos, valores de uma sociedade civilizada, são os que devem empunhar as bandeiras de estar à frente para essa mudança da humanidade, e, sobretudo, a nossa juventude. Queira Deus que ela acorde e perceba a importância que ela tem nesse contexto, que é muito mais do que todo poder político, todo poder de Estado, todo poder de forças armadas, todo poder da mídia, muito mais. É o poder da juventude.
O movimento, ele abre um espaço de reflexão em diferentes dimensões e foram constituídos grupos de estudos. Poderia, Ulisses, comentar um pouco sobre essas dimensões e quais os produtos, quais os objetivos que a gente espera dentro do movimento? O movimento, ele percebe que a questão dos problemas da humanidade é muito complexa. E as coisas complexas têm que ser examinadas na sua complexidade, não isoladamente, porque tudo está interligado. A matemática está interligada com a música está interligada com a arte, é tudo interligado. Mas é preciso o exame também pontual dessas questões e dentro dessa visão de estar tudo interligado. Então a educação, por exemplo, é um dos pontos centrais. Mas certamente, como eu mencionei, não basta a educação de aprender a ler e escrever. É preciso a educação de valores. E é uma coisa que hoje em dia nós estamos um pouco perdidos. Quem sempre teve um papel forte na educação de valores foram as religiões. Mas até hoje nós ainda temos lutas religiosas, quer dizer, não conseguiram ainda vencer esse patamar. Então é preciso a gente verificar a espiritualidade que deve estar presente no ser humano, no reconhecimento do outro, independente da religião dele, da sua nacionalidade, da sua cor. Então há um trabalho para ser feito. E tudo isso tem que ser examinado, questionado, para que a sociedade crie uma nova mentalidade. Nós precisamos de uma nova mentalidade. Por exemplo, dentro de dos grupos, foi criado um grupo para tratar de economia, né? Nesse grupo de economia é uma pergunta simples, mas para mim da maior profundidade. Qual é a política pública adequada para os moradores de rua? Nós, sociedade civil que estamos hoje buscando colaborar e as universidades colaborar, vamos ficar olhando isso? Deixar que hoje são 2.000, depois 3.000, depois 4.000, depois 5.000, deixar que cresçam as cracolândias e a coisa não abandonada, sem solução? Qual é a sugestão que se tem para resolver um problema como esse? Qual a solução para o desemprego? Como é que nós vamos... Uma pessoa que tem família, que tem necessidade de alimentar seus filhos e que já tem uma idade mais madura, que perde o emprego, quais são os caminhos adequados? Como é que deve ser examinada a economia solidária? É um caminho para ser percorrido a economia solidária? Ou então no campo da política? A nossa democracia é perfeita? Claro que não, mesmo porque não existe nada, a perfeição é um grau não alcançável, ela sempre pode ser aperfeiçoada mais ainda. Mas ela é satisfatória? Qual é o aprimoramento democrático que nós podemos fazer? Qual o aprimoramento que pode ser feito nesse sentido? A questão ecológica, quais são as providências necessárias para que nós não tenhamos amanhã o problema do superaquecimento global? E tudo que diga respeito às questões das necessidades da sociedade. De maneira que eu vejo que é um espaço que se abre aos nossos telespectadores. Todos que estão nos assistindo podem se inscrever, só 2022, brasil.org.br. Se inscrevam, participem. É um passo que é a sociedade humana vindo com o apoio da universidade, com apoio acadêmico, para deixar de ser mera espectadora, ou deixar na mão só da política, ou da economia que aí está, para que a sociedade se envolva nisso. Esse movimento que está sendo iniciado no Distrito Federal, ao meu ver, pode ser expandido para outras unidades da federação e talvez até a gente exportar. A exportação das virtudes, né, e um mundo melhor é que toda a população do planeta almeja. Como é que você vê
essa semente que nós estamos plantando e as árvores, as florestas que a gente pode ter daqui a alguns anos ou algumas décadas. Eu acho que o movimento, o Brasil que queremos, com foco em 2022, mas na verdade o seu foco é muito maior, é para o Brasil e para o mundo todo, ele tem uma luz, que é a luz de todos aqueles, não existe trabalhos individuais, que sonharam, né, num mundo melhor, criado com amor, com fraternidade, com inteligência, com solidariedade humana, e que é tudo que o mundo precisa. Porque, de uma certa forma, tudo que está aí está na contramão do humanismo. Nós, quando vemos a economia, ela cuida de ver a acumulação de riqueza e não distribuição de riqueza. Quando a gente vê a política, a gente vê muito as lutas partidárias e as lutas de bancadas e os interesses de bancadas, quando é importante o povo com as suas necessidades. E na questão das guerras que estão aí, eu sempre me lembro de uma frase de uma neta minha. Há muitos anos atrás, já eu conversando com ela sobre a questão das guerras, ela me disse assim: vovô, quer dizer que ao invés de bombas, deviam jogar bombons? Eu disse: que ideia luminosa, minha querida. O amor é irresistível. Relação humana só se faz por entendimento. Não existe relação humana saudável que não seja pelo entendimento. E para isso é preciso de boa vontade e acreditar de que é possível. De maneira que eu acho que é um trabalho luminoso de muitas pessoas voltadas para o bem, comprometidas com o bem, que têm sua alma voltadas para uma humanidade mais feliz, mais próspera, mais digna, uma raça humana que se orgulhe da raça humana que é. E por ser um trabalho assim luminoso, eu acredito que as trevas não têm força contra a luz. E que a luz, ela atravessa, como nós vemos hoje, a luz de galáxias que estão há bilhões de anos, nós vemos, porque as trevas não têm poder contra a luz. O que o mundo precisa é de ideias luminosas. E por isso, o conjunto das pessoas que têm trabalhado por isso, agora a nossa Universidade de Brasília, o nosso reitor, você especialmente, Isaac, no seu estudo e no seu trabalho, na sua direção da UNB Futuro, são as pontas de lança para um mundo melhor. Estamos, infelizmente, chegando ao final da nossa conversa, mas eu queria destacar que eu e Ulisses temos várias coisas em comum. Primeiro é que ambos somos santistas, nascemos e passamos a nossa infância em Santos. E outra é que os nossos netos do Ulisses e meus netos, nos inspiram. Essa substituição das bombas por bombons é um bom exemplo do que nós podemos aprender com os nossos netos. Ulisses, muito obrigado pela nossa conversa e nos encontramos em uma próxima oportunidade. Você acabou de assistir a primeira edição do programa 2022, O Brasil que Queremos, uma promoção da União Planetária em parceria com a ONB. Este programa integra o movimento 2022, O Brasil que Queremos, projeto que nasceu em 2015 e tem como objetivo principal promover a reflexão sobre o Brasil que queremos para as próximas décadas. Se você quiser saber mais sobre o movimento Brasil que Queremos, acesse o site www.2022brasil.org.br. E por hoje é só. Até mais.